Boa noite! Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras. Como de praxe, vamos fazer a nossa prece, agradecer ao Pai da vida, ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade e aos bons espíritos para que eles possam nos incluir, para que nós possamos nos fazer esclarecer junto aos nossos companheiros que nos ouvem, nos acompanham e que estudam conosco. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Nós estávamos estudando, na quarta-feira passada, a mediunidade com Jesus. Mas aí começamos a pesquisar e preparar o próximo estudo e sentimos a necessidade de voltar um pouquinho para falar sobre mediunidade primeiramente. Já que falamos mediunidade com Jesus, íamos falar sobre mediunidade sem Jesus, mas nos foi indicado para que falássemos primeiro sobre mediunidade, para que então nós tivéssemos estudado mediunidade, aí sim, o que é mediunidade com Jesus, mediunidade sem Jesus. Então, nós vamos hoje nos recorrer ao livro O Consolador, do Emmanuel, escrito pelo nosso querido Chico, e vamos estudar um pouco sobre a mediunidade. Então vamos lá. Qual a verdadeira definição da mediunidade? Essa é a pergunta que está no livro O Consolador. A mediunidade, nos responde Emmanuel, é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Aí fala, poxa, mas peraí, missão mediúnica tem os seus percalços e lutas dolorosas, né? Que percalços são esses? Que lutas são essas? Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que essas lutas, esses percalços, não é inerente à mediunidade, é inerente ao compromisso que fazemos ao assumirmos o trabalho da mediunidade ostensiva no consolo dos nossos irmãos mais necessitados. Então, por isso que fala dos percalços e lutas dolorosas. São as lutas internas que nós temos conosco mesmo, tá? Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito. Vamos deixar bem claro isso aqui, porque isso vai nos ajudar muito no decorrer dos nossos estudos. Então, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, que vai se enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Que coisa bonita, né? Ou seja, desde que o homem é homem, pelo que nós estamos entendendo das explicações de Emmanuel, desde as suas primeiras encarnações, ele já era, como se diz, detentor dessa mediunidade, porque ela é um patrimônio da alma imortal, né? E ela vem se enriquecendo, na trajetória pela face do mundo, ligado ao quê? Primeiro, a virtude e a inteligência do homem que foi, como se diz, desde que seja ligado ao princípio evangélico, aos princípios evangélicos, diz, mas lá na época, no começo, não tinha o evangelho de Jesus, tinha os outros profetas, os seus precursores, que veio trazer esse evangelho, que o evangelho é de Deus, é de toda a humanidade, é de todo o universo. As leis divinas sempre foram essas, não houve alteração. Foi colocada como gota homeopática na nossa trajetória evolutiva. Desde lá de trás, a partir do momento que começamos a usar a inteligência, nossas virtudes ligadas a esses princípios, nós fomos nessa nossa trajetória, esse elemento renovador dessa mediunidade veio trazendo benefícios na nossa
caminhada evolutiva, uma ferramenta fantástica. Lá nos princípios nós tínhamos apenas aquela intuição. Olha, vai por ali que você vai achar a caça, ou vai por aqui que você vai achar água, que era o que a gente precisava lá no começo, né? Manter a vida, né? Se alimentar, comer, beber, procriar, era os nossos objetivos nas primeiras encarnações, para começarmos a formar a nossa sociedade, viver em sociedade, em tribos e por aí vai. Então, ela vai se renovando à medida, nessa trajetória pelo mundo, à medida que usamos a nossa inteligência ligada aos princípios evangélicos. E até hoje, nós vimos, inclusive no estudo passado, que lá no começo, nas Irmãs Fox, por exemplo, tinha as batidas, mesas girantes, as pancadas, era usado o quê? A mediunidade de efeito físico. Hoje em dia já dificilmente a gente vê médiuns de efeito físico. Existe ainda, mas bem poucos, né? Por quê? A espiritualidade maior já não precisa mais dessa ostensividade para chamar a atenção. Hoje a maior parte dos nossos dons mediúnicos está através da nossa intuição. Nós estamos muito mais intuitivos, porque nós evoluímos nesse quesito para chegar até aqui. Por isso que nós temos que analisar lá do fundo até agora o tanto que nós evoluímos. Já temos muito ainda, lógico, para aprender, né? Mais uma pergunta. É justo considerarmos todos os homens como os médiuns? Aqui que o Emmanuel nos responde. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, na mais variada posição evolutiva. E esse atributo do espírito, novamente, né, representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Nós já temos hoje, né? A gente vê, já tem criancinhas, a gente fala, meu Deus, cada um gênio, né? Então nós percebemos que isso está, como se diz, esse alargar-se, né, dos nossos 5 sentidos já começou, faz tempo já. E o homem do futuro, com certeza, hoje nós temos uma mediunidade mais intuitiva, possivelmente no futuro teremos outras, talvez, não sabemos nem quais são, né, por enquanto, mas talvez seremos cada vez mais facilitados em virtude ou tempo de que evoluímos, usando a nossa inteligência e as nossas virtudes, sobre a luz do Evangelho. Na atualidade, porém, temos que reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Tá? É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Lembra que nós falamos agora há pouco? Então, quer dizer que para ser médium vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter sofrimento, né? Não, meus irmãos, não é bem assim. Por que essas tarefas reclamam sacrifícios? Que vejam bem, a partir do momento que assumimos a mediunidade com Jesus, ou a mediunidade pautada no Evangelho, nós temos que ser os consoladores, ou seja, os tarefeiros do Cristo, né? Na seara do Cristo, os consoladores, levando a luz do Evangelho através do esclarecimento a que nos procura. Então, nós vamos ter que deixar muitos dos nossos costumes, das nossas tendências trazidas de encarnações passadas, para podermos nos enquadrar como tarefeiros do Cristo. E isso reclama sacrifício. Por que reclama sacrifício? Como é que eu vou falar para um cidadão que me procura na casa espírita, um cidadão que está com a cirrose hepática, eu vou falar, de tanto tomar bebida alcoólica, vou falar para ele, você tem que parar, meu irmão, se eu bebo. Como que eu vou falar para uma pessoa que está com problema no pulmão, em virtude da nicotina, para ele parar com o vício se eu fumo? Então, nesse ponto reclama sacrifício, ou seja, eu tenho que dar o que eu tenho. E muitas vezes esse dar o que eu tenho constitui nessas provações ásperas, porque eu vou ter que deixar também o meu comodismo e me enquadrar para poder passar alguma coisa. Ou seja, o Espiritismo
não nos impede nada, não nos proíbe de nada, ele apenas nos exemplifica através do conhecimento, né? Mas, vamos continuar. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometida pelo Mestre a todos os discípulos de Boa Nova. Nesse pedacinho aqui dá para a gente pegar um exemplo evangélico, só para a gente ilustrar um pouquinho mais. Pedro foi um dos maiores discípulos, assim, um dos baluartes, né, do grupo de Jesus, dos 12. Pedro era um homem rude, brabo, grosseiro, assim, tosco, não é aquele grosseiro sem educação, não, mas ele era rude. Tanto que nós vimos no Evangelho, diz que quando vieram prender Jesus, que os guardas foram pegar Jesus, a primeira coisa que o Pedro fez foi arrancou a espada e cortou a orelha do guarda. Ele era desse jeito, né? Explosivo, tudo. Tanto que Jesus mandou ele reguardar a espada e disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, reclamou do Pedro a situação, reclamou o sacrifício do quê? De guardar a espada e reconhecer que ele estava errado. Para ele foi uma provação áspera, né? Ele foi os aprendizados, esse extirpar valores que muitas vezes não nos levam a nada, é que na mediunidade reclama sacrifício e provação ásperas. Por isso que muitos, agora eu vou dizer, em virtude da experiência que temos na casa espírita, muitos não querem abraçar o compromisso da mediunidade, o estudo da mediunidade, justamente em virtude de ter que largar alguma coisa, esse sacrifício de deixar algumas coisas, essas provações de ter que assumir certas responsabilidades, né? Olha outra pergunta interessante. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? E Emmanuel não responde. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade. Porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Ou seja, ninguém é obrigado a desenvolver. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós conhecemos muitas pessoas que não querem saber falar da mediunidade, né? A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária. Porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Ou seja, a nossa tarefa mediúnica só é possível porque os mentores dirigem, mas quando mal educada, nós vamos ver mais para frente, outros espíritos a utilizam, né? Dessas precipitações citadas por Emmanuel, vemos todos os dias aportarem em nossa casa espírita criaturas que tiveram agravadas as suas problemáticas diárias por conta de fatos relacionados ao exercício mediúnico precipitado. Eu fui em tal lugar e pediram que eu falasse que eu tinha que trabalhar mediunicamente, e fizeram isso e fizeram aquilo, e eu comecei a sentir dor de cabeça, comecei a sentir tontura, perdi o sono, não durmo mais direito, só estou dormindo com medicamentos, tudo isso em virtude do quê? Exercício mediúnico precipitado, sem esclarecimento evangélico. E o que acontece? Infelizmente, nós vemos muito que aportam em nossa casa espírita, principalmente que vão em algumas casas que utilizam-se do mediunismo, mas sem estudo. E aí o que acontece? A pessoa fala, eu fui lá, aí o dirigente lá, a pessoa que estava dirigindo, me colocou numa gira, fez eu ficar girando, eu fiquei tonto, e aí
e passei mal, e vomitei, e não sei o quê. Aí a gente se pergunta, meu Pai do céu, o dirigente, ou seja, a pessoa responsável por aquela casa, por aquele lugar, será que alguma vez ele estudou sobre mediunidade? Será que alguma vez ele entendeu o que é mediunidade? Como se processa esse intercâmbio? Né? Será que ele entendeu que tem pessoas que têm problema de labirintite, têm problema de uma série de outras coisas, que ficar girando vai passar mal? Não temos nada com isso, mas a gente sempre orienta as pessoas que chegam na nossa casa com essa problemática de que a mediunidade tem que primeiro estudar junto às pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, principalmente no Evangelho, né? Para termos noção do que nós estamos fazendo, que a mediunidade é uma ferramenta, nós temos que conhecer essa ferramenta, tanto que Martim Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, nos dá uma definição desta como sendo um dom que possibilita a criatura humana de qualquer religião, vejam bem, qualquer religião, veicular o pensamento e as ideias dos espíritos. Ah, mas os evangélicos não... Eles falam que, inclusive, tem uns até que criticam a mediunidade. Infelizmente, né? Em virtude de muitas coisas que são feitas em nome da mediunidade, acabou criando essa barreira, mas que gradativamente está sendo derrubada através do conhecimento, da humildade, do entendimento, né? Porque ele condena a mediunidade, mas ele fala línguas. Em línguas. Peraí, falar em línguas é o quê? Aí ele profetiza. Profetizar é o quê? Não é? Não é, como se diz, veicular o pensamento e as ideias dos espíritos? E juntando a isso a definição de Emmanuel, de que a mediunidade é um atributo do espírito, muitos têm confundido a existência da mediunidade em todos os humanos com a necessidade do exercício mediúnico ostensivo. Meus irmãos queridos, não temos necessidade de trabalhar mediunicamente, de exercer nossa mediunidade ostensiva se não quisermos. Nós temos nosso livre-arbítrio. Muitos vão para uma casa espírita, eles acham até bonito os médiuns receberem comunicação, mas, voltando a alguns slides, né, isso requer algum sacrifício. O sacrifício de você abandonar muita coisa que lhe trazia prazer, entre aspas, para você exercer a mediunidade com Jesus, a mediunidade responsável, uma mediunidade com estudo, com dedicação, com afinco. Então não tem por que chegar e falar, não, você tem que desenvolver a mediunidade. Isso eu acho que até falta de caridade falar isso para as pessoas. Em primeiro lugar, compreendemos que a mediunidade está em pessoas de um modo geral, em qualquer religião. E essa mediunidade é uma forma de derramar consolo sobre a terra. Quantos corações são consolados nas igrejas evangélicas? Quantos corações são consolados nas missas católicas? Quantos corações são consolados nas reuniões budistas, né? Na Seixonoye, no islamismo? Ora, todos são caminhos, o Pai é um só, Deus é um só. Agora, porque eu vou por este caminho, eu não posso criticar o meu irmão que vai pelo outro. Porque, afinal de contas, ele também está almejando chegar no mesmo lugar que eu vou. Ou seja, eu tracei uma rota para chegar num ponto X. Ele também, só que ele traçou a rota por outro lugar. Isso não me dá o direito jamais de criticar a religião de quem quer que seja, porque todas são excelentes. E a nossa mediunidade em todas as religiões, ou seja, essa faculdade mediúnica nos dada por Deus, é para que nós possamos consolar. Quando Jesus disse que ia deixar um consolador, ele não disse eu vou deixar o espiritismo, eu vou deixar o islamismo, eu vou deixar... Não, ele disse o consolador, ou seja, a ferramenta para que todos nós tenhamos condições de sermos consolador.
de consolar, mas para consolar nós temos que conhecer, temos que entender. Para conhecer e entender, nós temos que estudar. E a partir de conhecer, que começamos a estudar, começamos a conhecer, começamos a entender, nós vamos tirando as carapaças, tirando as personas que carregávamos de há muito tempo. E aí que entra o tal do sacrifício, né, que o Emmanuel nos fala aqui. Porém, quando mal compreendida esta mediunidade por falta de esclarecimento de muitos daqueles que a praticam de forma ostensiva, e como tem gente que faz isso, muitos caminhos e orientações são apontados de forma divergente ao que o Evangelho de Jesus nos ensina. Vamos pegar um exemplo sem crítica, pelo amor de Deus, tá? Nós temos conhecimentos, né? E já vimos, inclusive, em vídeos, em matérias escritas, material escrito, de irmãos nossos que utilizam a mediunidade com sacrifícios de animais. Se nós procurarmos o Evangelho de Jesus, nós não vamos ver sacrifício de animais. Existia lá no templo, mas era dos judeus. A religião judaica, não cristianismo. Então, nós percebemos que essa prática, inclusive muito antiga, ainda praticada hoje por falta de conhecimento, acredito eu, porque nós estamos sacrificando um irmão nosso menor, filho do mesmo pai. E nós não podemos falar em fraternidade, em misericórdia, praticando esse tipo de coisa. Não estou criticando, pelo amor de Deus, estamos trazendo um exemplo, que são orientações divergentes da que o Evangelho nos deixou. Mediunidade não foi feita para sortilégios, e tem muita gente que usa, infelizmente, para sortilégios. Tanto que lá no Antigo Testamento, se não me falha a memória no Deuteronômio, se não me falha a memória, me perdoem se eu vou ter que buscar ainda, tá? Mas se não me falha a memória, no Deuteronômio tem uma passagem que Moisés proíbe o que? Não a mediunidade, porque não existia o nome mediunidade. A mediunidade foi criada com Kardec. Mas ele começou a proibir a consulta aos mortos justamente para evitar o quê? Esses sortilégios. Porque lá naquela época de Moisés, antes de Jesus, já tinha os médiuns ostensivos. E eles utilizavam o quê? Eles iam para o cemitério, deitavam sobre a catacumba do morto e passavam a noite ali tentando escutar as orientações, ou seja, as respostas para os seus questionamentos. E muitos acertavam, muitos traziam essas respostas porque eles eram médiuns. Tinham muito que era ter mediunidade ostensiva, mas só que começaram a usar essa mediunidade para quê? Não para profetizar em nome de Deus, mas para coisas corriqueiras do dia a dia. Foi isso que Moisés proibiu. Moisés não proibiu a mediunidade. Infelizmente foi mal interpretado. E as pessoas falam, na Bíblia tem que proibir a mediunidade. Na Bíblia não proíbe a mediunidade nenhuma. Mesmo porque não tinha mediunidade nessa época. O nome mediunidade, a palavra mediunidade, foi criada com Kardec. Tá? Então a mediunidade não foi feita para sortilégio, e sim para quê? Para o socorro àqueles que sofrem. Por que sofrem? Por falta de esclarecimento evangélico. Por isso que o estudo da mediunidade tem que ser atrelado ao conhecimento evangélico. Porque sem conhecimento evangélico nós não seremos médiuns produtivos. Nós seremos o quê? Joguetes, talvez, na mão de espíritos. Lembra de João que dizem, pergunte às pedras e elas responderão? E é verdade. Sem estudo, sem esclarecimento evangélico, qualquer espírito que vai apresentar vai responder, vai se manifestar através da nossa mediunidade. Aí nós vamos passar vergonha por aí, né? O segundo ponto a ser analisado vem da falsa afirmação de que, quando se constata que uma pessoa está com a sua faculdade mediúnica mais evidente, ela tem que trabalhar ostensivamente.
sem ao menos ter a noção do que o que é e quais são as consequências do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Chegou no centro espírita, você tem mediunidade, senta ali para você trabalhar. Não é assim, não é assim. Já foi, hoje não é mais. Eu já vou repetir novamente, é até falta de caridade fazer isso com as pessoas. Nós temos que encaminhá-la para quê? Para um estudo, um conhecimento da ferramenta que ela vai utilizar. Depois que ela conhecer a ferramenta, aí ela vai trabalhar. Vamos imaginar uma pessoa que tem um exemplo, né? Uma pessoa que gosta muito da aviação. Eu sou apaixonado por avião. Tá, vem cá, tem um avião aqui, entra e pilota. O que vai acontecer? Ele tem que estudar primeiro, conhecer já os controles, o comando, um monte disso, para poder pilotar aquilo ali. Não é assim como quem vai para as Guaviras. Nos lembremos de que o Nazareno já nos alertara de que um cego não pode guiar o outro. Como que nós vamos pegar uma pessoa que está com mediunidade extensiva, começando algumas manifestações, sentindo um monte de coisa, e colocar ela numa corrente mediúnica para trabalhar? É falta de caridade, meus irmãos. Nós temos que primeiro prepará-la, fazer com que ela conheça a ferramenta que ela vai utilizar. É muito mais coerente se conhecer a ferramenta antes de utilizá-la. Isso não resta a menor dúvida. E não nos esquecemos que nosso livre-arbítrio está um pouco da lei de ação e reação, como nós já dissemos, como disse João. Mal desenvolvido, o que vai acontecer? Nós vamos ter acesso, qualquer espírito vai ter acesso àquela mediunidade, e muitas vezes ela vai estar até tentando, na maior boa vontade, pensando que é o mentor que está falando ou que está se manifestando através dela, e muitas vezes é um espírito brincalhão e não tem a mínima responsabilidade com o trabalho do Cristo, né? Olha outra pergunta interessante. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Aqui vem os machistas hebraicos, né? E Emmanuel nos responde: no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E aí, quem que tem a maior porcentagem de sentimento entre o homem e a mulher? É lógico que é a mulher. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade, e isso em todo o tempo que a gente conhece, a mulher sempre teve mais sensibilidade que os homens, né? Em todos os climas e situações, através dos tempos, ela está na atualidade, e isso era superior à do homem nesse quesito, tá? Do sentimento. Sendo assim, ela tem muito mais possibilidade para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Ela é bem mais sensível, bem mais sutil, percebe muito mais as coisas do que o homem. Por isso, não que ela seja superior, mas nesse quesito de sentimento, sensibilidade, ela está realmente num plano superior. A outra pergunta: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? O que Emmanuel nos responde? Não existe uma mediunidade mais preciosa do que a outra. Qualquer um é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que um médium com uma tarefa definida se encha de espírito missionário com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mandato não seja traído na improdutividade. Como que ele pode ser traído? A partir do momento que deixamos que coisas da matéria, coisas do mundo, coisas mundanas, interfira no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa moral, nas nossas virtudes. Aí, com certeza, continuaremos sendo médios, porém, de espíritos que vão prejudicar a nossa produtividade. Outra pergunta: qual a maior necessidade do médium? Essa é a pergunta fantástica que a gente sempre faz nos nossos estudos da Casa Espírita. Qual é a maior necessidade do médium? O que ele precisa? E Emmanuel foi sutil, mas muito direto. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Como assim? Se ele não se evangelizar a si mesmo,
para abraçar essas tarefas, ele poderá esbarrar, e esbarra com toda certeza, né, na sua vaidade. Ele deu um passe no João, o João melhorou. Ele fala assim, eu sou o cara. Dei o passe, curei o cara. Ou seja, esbarra no seu personalismo. Tem casas que tem médio principal. Ainda tem, incrível. Não, se o fulano não tiver, não vai ter trabalho mediúnico. Porque ele, o mentor da casa, só se comunica através dele. Ou seja, ele é o médio principal. Né? Ou seja, é o artista principal do picadeiro. E não é assim. Nós estudamos que não é assim. Se fosse assim, a doutrina espírita seria codificada apenas por Kardec. Não precisava dele pegar, como ele fez, compilar de várias partes do mundo as mesmas respostas, as várias respostas para a mesma pergunta, antes de codificar a doutrina. Né? Mas, infelizmente, a falta de estudo e a falta de evangelização dos médios faz com que a gente ainda tenha casas aí que tem médio principal. Porque diz que sem ele não funciona a casa. Né? Evangelizar a nós mesmos fará com que nos coloquemos o quê? No lugar do outro e não acima dele. E nos trará a nós médios a vivência de que sempre existe algo a se aprender. A cada dia que passa surgem novas coisas. Meus irmãos queridos, se nós lermos o Livro dos Espíritos, por exemplo, uma vez, na segunda vez, nas mesmas questões, nós vamos descobrir coisas novas. Na terceira, na quarta, na quinta, na milésima vez, sempre vai aparecer uma coisinha nova que passou despercebido, porque naquele não era o momento. E no nosso trabalho do dia a dia da mediunidade, sempre, cada irmão que nós aplicamos o passe ou que nós ouvimos na conversação fraterna, ou a cada explanação do Evangelho, a cada participação num evento espírita, nós aprendemos uma coisinha a mais. Sempre nós vamos aprender, porque nosso processo de evolução ele é incessante. Né? E para sermos um dia felizes, necessitamos aprender a nos doar da forma como nos é possível. Que a gente fala assim, eu queria tanto doar, ajudar, mas eu não tenho. Você não tem o quê? Dinheiro, mas você tem um sorriso, você tem 5 minutos das 24 horas do dia para você ouvir aquela pessoa, você tem uma palavra que você pode consolar. Então, para sermos felizes, nós temos que fazer as outras pessoas felizes. Essa é a receita da felicidade. E Deus não deseja de nós grandes feitos mediúnicos, tipo Chico. O Chico é missionário. Nós não somos missionários. Né? Nossa mediunidade é prova e expiação mesmo. Né? Então Deus não deseja de nós esses grandes feitos, mas sim que consolemos através dos esclarecimentos evangélicos quem? A todos que nos procuram na casa espírita. Mas só na casa espírita? Não, em qualquer lugar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O coração que está sofrendo, que está sangrando, nós podemos consolar, seja ele qual for, porque nós aprendemos que essa ferramenta nos dada, e que dentro da doutrina espírita tem o nome de mediunidade, né? É a ferramenta universal que Deus permitiu a todas os seus filhos, que é atributo dos espíritos. E ele fala, quando fala atributo dos espíritos, não fala só espíritos do planeta Terra, dos espíritos do universo todo, é a ferramenta que nós aprendemos. Conhecendo a ferramenta, nós podemos consolar qualquer coração, em qualquer situação. Mas eu não sei do problema que ele está me contando. O fato de você ouvi-lo, você já está consolando. O fato de você não criticar, você já está consolando. O fato de você sorrir com uma pessoa, dar um bom dia com um sorriso, você já está consolando.
É isso que Jesus nos pediu. É isso que Deus nos espera de cada um de nós no uso dessa ferramenta bendita da mediunidade. Meus irmãos, dê o nosso tempo. Eu quero agradecer a paciência, né, de todos vocês, desejar um beijo no coração de todos e uma excelente noite. Até a próxima